Olá, alunos. Olá, operadores do direito. Eu sou o professor Paulo Lacerda. Estamos iniciando o Saber Direito Responde. Nosso curso de Direito Financeiro já foi executado, né? Espero ter ajudado vocês aí nessa empreitada acadêmica para concurso público, falando sobre esse tema tão importante para o nosso país. A economia, as finanças, o orçamento, são temas, né, abarcados pelo direito financeiro. Então, neste curso que a gente terminou, você pôde observar vários eventos, dispositivos que fazem diferença na vida, na sociedade do nosso país. Nós falamos sobre leis orçamentárias, falamos sobre créditos adicionais, falamos sobre receitas, despesas e princípios orçamentários. Temas relevantes, importantíssimos para o nosso dia a dia e, claro, como eu já falei, para a sua vida acadêmica, para o seu estudo, para concurso, para suas provas em geral. Nós estamos aqui com os estudantes do Direito e Economia, respectivamente, o Luiz Cláudio e o João Guilherme, explicando para vocês que o nosso estudante de Economia está aqui presente justamente porque a nossa disciplina se interpenetra, né, com a economia. Vários assuntos da nossa matéria faz-se necessário um conhecimento, uma análise do sistema econômico. Então, nada mais pertinente do que ter aqui um acadêmico da área da economia para abrilhantar e ilustrar as perguntas. Então, vamos começar com o Luiz Cláudio perguntando... Vamos lá, Luiz Cláudio. Olá, professor. Quais são as classificações do orçamento público no Brasil? Ótima pergunta. A classificação dos orçamentos no nosso país foi dividido em duas partes, né? De 1500 a 1964, nós tivemos um orçamento chamado orçamento tradicional ou clássico, né? E, após a edição da Lei 4.320, de 64, adotamos no nosso país o chamado orçamento-programa. Então, nós temos esses dois orçamentos, o tradicional e o programa. O tradicional é um tipo de orçamento que não se apega, né? É dissociado do planejamento governamental, principalmente pela busca do objeto do gasto, em detrimento do objetivo. Ao contrário do orçamento-programa, que tende a buscar o objetivo do gasto em detrimento do objeto. Então, os objetos do orçamento são levados à segunda importância. A primeira importância é o objetivo do gasto, ou seja, é atingir as finalidades, é atingir o resultado da ação governamental. Então, em síntese, o orçamento tradicional busca os objetos, enquanto o orçamento-programa busca os objetivos. Tudo bem? Tudo bem. Vamos então agora à nossa segunda pergunta do estudante de Economia, João Guilherme. Vamos lá. Professor, como a desvinculação das receitas da União influencia nos encargos obrigatórios? Ótima pergunta. A desvinculação das receitas da União, a emenda 93 de 2016, criou um sistema, ou recriou um sistema de desvinculação de algumas receitas. Na esfera federal, nós temos os royalties, nós temos algumas taxas e contribuições, a CID e as contribuições sociais. E nos estados, municípios e Distrito Federal, nós temos impostos, taxas e algumas multas, né? São essas receitas desvinculadas. É importante você observar, estudante, que o princípio da não afetação, ele abarcava apenas os impostos aqui no nosso país, à conta do artigo 167, inciso 4º da Constituição Brasileira. A partir da edição do DADRU, esse princípio ele se estendeu para algumas receitas. No caso, royalties, receitas de taxas, receitas de multas, por exemplo. Então, a desvinculação das receitas da União, ela desafeta algumas receitas que até então estavam para algumas despesas obrigatórias e deixa essas receitas livres para o governo aplicar sob a conveniência e a oportunidade. Então, o impacto nas despesas obrigatórias, ela pode acontecer justamente pelo fato dessas despesas já estarem com as receitas pré-determinadas e agora elas estão livres. Então, algumas despesas obrigatórias, salvo algumas exceções da própria emenda, agora estão à mercê do desejo do governante, que porventura pode achar aquela despesa não tão executável assim, reduzir o valor delas e aplicar no desejo dele em relação a algumas nuances ambientais. Vamos então agora, tudo bem? Sim, obrigado. Ok. Vamos então agora a uma pergunta de um internauta. Vamos então a ela.
Mariana Pontes, acadêmica do 9º período de Direito pelo Centro Universitário SESMAC, em Maceió, Alagoas, e eu pretendo seguir a carreira de delegada federal. Sobre direito financeiro, eu queria saber do professor Paulo o que é e como se procede o contingenciamento de despesas. Ótima pergunta da nossa estudante. Ela fala sobre contingenciamento de despesa, um artifício estatal que o governo dispõe para estagnar a execução de algumas despesas segundo algumas influências ambientais, como, por exemplo, a realização de receitas não comportar a realização de algumas metas instituídas no anexo de metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias, principalmente no tocante ao alcance ou não do resultado primário e nominal deste anexo. O contingenciamento ele é muito importante para o governo porque ele mostra para a sociedade e para a economia de que algumas despesas governamentais não serão executadas, pelo menos por algum momento. O governo, então, tende a fazer poupança ao não executar essa despesa, mostrando para o mercado que ele tem condições de não executar alguns gastos governamentais no desejo de fazer esse tipo de poupança. E aí a sociedade e a economia determina que o governo consegue atuar no mercado fazendo uma menor intervenção, uma menor ação governamental, deixando que o governo associe essas despesas ao melhor momento de execução. Podemos observar na Lei de Responsabilidade Fiscal que o governo, no desejo de atender a economia, ele não executa tais despesas e aí ele consegue fazer essa poupança. É importante que o governo disponha desse artifício para ele demonstrar para a sociedade e para esta economia de que ele consegue fazer uma ação austera, uma ação eficiente na hora da execução orçamentária. Vamos então à nossa segunda pergunta do Luiz Cláudio. Vamos lá, Luiz Cláudio. Professor, qual é a importância da Lei de Responsabilidade Fiscal na administração pública? Acabamos de falar da Lei de Responsabilidade Fiscal. A lei complementar do ano de 2000 é uma lei importantíssima. Por quê? Ela cria uma norma de conduta para o gestor. O gestor agora, ao executar alguma despesa ou até realizar alguma receita ou não realizá-la, terá como norma central de ação e de atitude a Lei de Responsabilidade Fiscal. A importância dessa lei é evitar atos amadores, atos mal intencionados, que comprometam as contas públicas governamentais, criando limites, criando controles e, principalmente, criando mecanismos de enquadramento governamental, como, por exemplo, as despesas com pessoal, que, variavelmente, o governo gasta mais do que pode. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela cria essa norma de comportamento para que o gestor realize algo de forma sustentável e suportável perante a realização e a realidade das receitas governamentais. Tudo bem? Tudo bem. Vamos à nossa segunda pergunta do estudante João Guilherme. Seguindo a questão da sustentabilidade fiscal, como o novo regime fiscal, instituído pela Emenda Constitucional 95, encara as despesas obrigatórias que são tão difíceis de serem amenizadas? Ótima pergunta, uma pergunta muito atual. A Emenda 95 criou um novo regime fiscal, impedindo que despesas primárias sejam executadas a mais em relação ao exercício anterior, adicionando a isso ao período da inflação, ou seja, o índice da inflação medida pelo IPCA, medida também pelo IBGE. A importância da Emenda 95, que é instituída somente para a União e por um período de 20 anos, ela cria um sistema notoriamente, complicado em relação às despesas obrigatórias já instituídas na Constituição brasileira. Ela cria um teto de gastos por 20 anos somente para as despesas primárias, notadamente despesas como saúde, educação, manutenções e etc. O que o governo faz, então, já que elas estão no cômputo geral da despesa governamental da União? O governo, então, ele tende a gastar o mínimo das despesas obrigatórias, no caso da educação, por exemplo, 18% dos impostos devem ser gastos com a educação, então ele tende a gastar apenas o mínimo. Algumas despesas discricionárias ele tende a reduzir ao máximo, já que o cômputo é geral,
e ele tende a fazer novas normas ou instituir mudanças de normas anteriores para reduzir cada vez mais a despesa. É importante você observar, estudante, que a emenda 95 ela abarcou todas as despesas primárias de todos os 3 poderes da União. Então, a despeito do fato das despesas obrigatórias serem de execução obrigatória, o governo, então, tem em mãos a manipulação de todas as despesas primárias para ele não descumprir a emenda 95, que, porventura, em termos até hierárquicos, se torna mais importante do que uma mera despesa já constituída na Constituição. Obrigado. Ok? Vamos, então, à nossa segunda pergunta do nosso telespectador. Eu sou Davi, estudante do 10º semestre de Direito da Universidade Católica de Santos. Dentro de Direito, pretendo seguir a carreira de tabelião de notas. Gostaria de saber, com relação a direito financeiro do professor Paulo, quais as implicações da execução de um projeto ou de uma obra que se prolongue por mais de um ano sem a sua expressa previsão no plano plurianual? Ótima pergunta também. O plano plurianual, ao ser descumprido no tocante à questão do prazo, tem dois grandes efeitos. O primeiro efeito é, se um grande projeto do governo for executado por mais de um exercício financeiro, ou seja, ultrapassar um exercício financeiro sem sua expressa previsão no PPA, o chefe do Poder Executivo, a partir desse momento, comete crime de responsabilidade. Então, é importante que você leve para a sua vida acadêmica, para a sua prova, que o presidente, o governador e o prefeito vão cometer crime de responsabilidade. E o segundo efeito, que nos interessa realmente, é que, ao executar algo fora do PPA, nós vamos ter aí um descompasso entre o planejamento e o orçamento. E, claro, no futuro, as questões financeiras de pagamento. Então, é muito importante que você coloque os grandes projetos governamentais dentro do PPA para que esses projetos conversem entre si, dentro de uma mesma lei, e, principalmente, haja esse compasso entre a execução orçamentária e financeira, principalmente em relação ao planejamento, evitando improvisações e empirismos na hora dessa execução. Então, é suma importância que algo esteja cumprido e expressamente previsto no PPA. Vamos fazer uma pequena pausa, em instantes nós voltamos. Estamos de volta ao Saber Direito Responde, aqui no nosso curso de Direito Financeiro. Vamos retomar as perguntas dos nossos estudantes. Vamos começar agora com o João Guilherme, que tem mais uma pergunta. Vamos lá. O não cumprimento da PPA pode caracterizar como crime da lei orçamentária? Bom, as leis orçamentárias, uma ótima pergunta para esclarecer que as leis orçamentárias são leis autorizativas, não são leis impositivas como com outras leis ordinárias. As leis orçamentárias, incluindo o PPA, são leis que autorizam o governo a fazer, não impõem que o governo execute. Então, o descumprimento formal das leis orçamentárias não, em tese, comete crime. Agora, tem um detalhe importante que serve para todos vocês. Toda vez que o governante não fizer algo que está no PPA, em tese, ele não comete crime. Mas se ele fizer algo que não consta no PPA, aí sim caracteriza-se crime. Como, por exemplo, o artigo 167, parágrafo 1º da Constituição Brasileira, que reza que nenhum investimento poderá ser iniciado sem sua prévia inclusão no PPA ou em lei que autoriza a sua inclusão, desde que esse investimento ultrapasse um exercício financeiro. Então, está lá tipificado como crime de responsabilidade. Tá bem? Vamos então à nossa terceira pergunta do estudante Luiz Cláudio. Professor, já que vocês estão falando do plano plurianual, o que é o plano plurianual? Bom, em poucas palavras, podemos afirmar que o plano plurianual é um plano estratégico do governo, de forma abstrata, que ele consegue reunir todas as informações que vão subsidiar as outras duas leis orçamentárias, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a Lei Orçamentária Anual. Sem o PPA, nós não teríamos um pontapé inicial condizente com o planejamento. Então, plano plurianual, o famoso PPA,
é uma lei que cria condições para que o planejamento e o orçamento futuro estejam dentro de uma normatividade suave, harmônica, com os desejos sociais e econômicos do nosso país. Ok, Bem? professor. Vamos então à nossa próxima pergunta do telespectador. A minha outra dúvida diz respeito ao parágrafo 3º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu queria que o senhor comentasse a respeito do Poder Executivo poder intervir no contingenciamento de despesas dos outros poderes, se isso é legalmente constitucional, diante do artigo 2º da Constituição Federal, onde diz que os poderes são independentes e harmônicos entre si. Ótima pergunta. A Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe, a possibilidade do Poder Executivo intervir no outro poder e no Ministério Público, nos outros dois poderes e no Ministério Público, caso esses dois poderes e esse órgão constitucional não contingenciasse as despesas até 30 dias após o final do bimestre. Bom, a ação direta de constitucionalidade 2238 de 2005 determinou a inconstitucionalidade desse dispositivo. Por quê? Isso infringiria justamente o artigo 2º da Constituição, que prevê a separação dos poderes. Então, em síntese, se o presidente da República, no caso federal, fosse aos poderes e ao Ministério Público e fizesse esse contingenciamento, ainda que por um bom motivo, ele estaria infringindo o princípio da separação dos poderes. Então, por isso, foi declarada a inconstitucionalidade deste dispositivo. Então, cada poder e o Ministério Público devem executar esse contingenciamento sem a interferência dos outros poderes, ok? Vamos à nossa quarta pergunta do estudante João Guilherme. Professor, pode-se utilizar créditos extraordinários para cobrir despesas subestimadas e extremamente necessárias? Ok. Créditos adicionais sempre será um tema importantíssimo, relevante em relação às leis orçamentárias, especificamente a LOA. Nós temos 3 créditos adicionais, o suplementar, o especial e o extraordinário. Caso uma despesa na LOA esteja subestimada durante a execução, não se pode abrir crédito extraordinário, e sim crédito suplementar. Para que serve, então, o crédito extraordinário? O crédito extraordinário ele serve para despesas que não constam na LOA e tem característica de urgência e imprevisibilidade segundo a Constituição brasileira. Então, faz-se necessário que essa despesa não conste na LOA, então ela não pode estar subestimada, porque ela consta na LOA, e ela carregue consigo urgências e imprevisibilidades, como os casos exemplificativos de guerras, comoção interna e calamidade pública. Então, o crédito extraordinário, ele serve para essas situações extremistas, que não podem estar constantes na LOA. Tudo bem? Obrigado. Vamos então à próxima pergunta, Luiz Cláudio. Professor, como funciona a Lei de Diretrizes Orçamentárias? A Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é uma inovação da Constituição brasileira, ela foi instituída para fazer o pavimento entre o Plano Plurianual, que é uma lei mais longa e abstrata, e a Lei Orçamentária Anual, que é uma lei mais curta e objetiva. Então, a LDO, ela faz esse link, ela faz esse elo, Ela faz a ligação entre os planos mais abstratos do PPA para a Lei Orçamentária Anual, que é a lei mais objetiva. É importante observar que a LDO ela tem vários dispositivos que criam condições para que a Lei Orçamentária Anual seja norteada e orientada. Então, em suma, a gente pode observar que a LDO, que tem todos os entes da federação, como as outras 2 leis também, ela cria esse pavimento, cria esse alicerce e essa ligação entre uma lei mais abstrata, que é o PPA, e uma lei mais objetiva da LOA, fazendo essa integração dessas 2 leis orçamentárias. Ok? Ok. Vamos então a mais uma pergunta do telespectador. Com relação à Lei de Diretrizes Orçamentárias, sei que ela possui um prazo para ser aprovada. O que acontece caso ela fique sem aprovação dentro desse período? A Lei de Diretrizes Orçamentárias é, sem dúvida, a lei orçamentária que exige um processo mais complexo, principalmente pelo fato dela ser enviada em um ano do presidente para o Congresso, na esfera federal,
e ser aprovada e entrar em vigência dentro do mesmo ano. Então, ela exige um processo até mais complexo do que as outras duas leis orçamentárias, que só entram em vigência no exercício seguinte, no caso da LOA e do PPA. A LDO, se ela não for enviada até 15 de abril de um ano, ou seja, de todos os anos, o presidente da República, ele comete crime de responsabilidade. Não enviar as leis orçamentárias dentro do prazo é considerado um crime de responsabilidade. E o Legislativo utilizará a LDO vigente como proposta para o exercício seguinte. E se por acaso a LDO não for devolvida para a sanção ou veto até o dia 17 de julho, que é o último dia para a devolução da LDO, o Congresso Nacional não terá recesso parlamentar. E isso seria o impacto formal. E o impacto material é que o prazo de aprovação da LDO ficaria mais curto em relação ao prazo de aprovação da LOA, da Lei Orçamentária Anual, do envio dela, que é dia 31 de agosto, e o prazo para aprovação, 22 de dezembro. Então, é importante que a LDO seja aprovada até o dia 17, para que haja tempo hábil para uma boa elaboração e aprovação da LOA. Então, a consequência natural de uma não aprovação da LDO é resumir o prazo, encurtar o prazo e aí prejudicar o processo de planejamento e eficiência na hora do entrelaçamento das duas leis orçamentárias, a LDO e a nossa LOA. Vamos então a mais uma pergunta do estudante João Guilherme. Existe comunicação entre os entes federativos na hora do planejamento orçamentário? É importantíssimo, né, já que o governo federal executa muitas despesas, a maioria delas, eu digo para vocês, nos entes da federação, nos estados, DF e municípios, que esses entes da federação, ao elaborar o seu orçamento, têm uma certa interligação com o governo federal e, claro, vice-versa. Então, é importante que o governo federal se sensibilize de que ele vai gastar o recurso, em muitos dos casos, em outros entes da federação. Então, nada mais eficiente, nada mais harmônico do que ele interagir com os outros entes da federação. Vimos isso na Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 25, que fala sobre as transferências voluntárias, que dita que tanto o concedente como o beneficiário dos recursos de transferências voluntárias devem prever ou fixar nos seus orçamentos os recursos enviados e recebidos, provando que realmente tem que haver uma relação íntima e umbilical entre os entes da federação na hora da elaboração e aprovação orçamentária. Tudo bem? Vamos então a mais uma pergunta. O que compreende a Lei Orçamentária Anual? A Lei Orçamentária Anual, que é a nossa terceira lei orçamentária, ela é dividida em 3 grandes orçamentos, que é o orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social e o orçamento de investimento, respectivamente, cuidando da manutenção da máquina pública, cuidando da questão social, previdência, assistência e saúde, e, no caso do investimento, recursos enviados para empresas estatais independentes. Essa divisão ela é importante para você ter uma visão geral e global sobre a aplicação do recurso público, para que o recurso realmente atinja o objetivo dele. Essa divisão, ela atende o artigo 165 da Constituição, parágrafo 5º, que determina que a Lei Orçamentária Anual de todos os entes da Federação devam ser divididos em 3 grandes áreas ou 3 grandes orçamentos. Obrigado, professor. Vamos então a mais uma pergunta do telespectador. A minha última dúvida diz respeito à teoria da reserva do possível. Eu queria saber por que ela pressupõe escolhas drásticas e quais as despesas que podem sofrer essa limitação. E diante de tanta polêmica, tanta notícia sobre o déficit da Previdência, eu queria saber se ela pode ser aplicada no orçamento da Seguridade Social. A reserva do possível é um princípio não muito determinado na doutrina ou mesmo na jurisprudência, que cria um certo limite para os direitos sociais do cidadão brasileiro. Os direitos sociais, que muitos deles estão abarcados por limites mínimos de gastos governamentais. Determina essa premissa de que alguns direitos sociais ou alguns serviços sociais podem ser limitados de acordo com a escassez
financeira do governo, ou seja, se a arrecadação de recursos não cumprir as metas do governo, ele pode invocar esse princípio para determinar que alguns direitos sociais podem ser resumidos, podem ser restringidos em relação, por exemplo, a recessões econômicas. Então é importante que haja esse princípio, né, para o governo invocar e determinar que a escassez de recursos pode moldar o comportamento e a execução de despesas. Isso explica, em parte, a judicialização de alguns serviços governamentais, no qual o cidadão entra na justiça para pedir, né, a execução dessa despesa. Terminamos agora o nosso Saber Direito Responde. Espero ter incrementado o seu conhecimento por meio das perguntas. Quero agradecer aos estudantes que participaram aqui da bancada, aos estudantes de todo o Brasil aí que enviaram perguntas. Foi muito engrandecedor participar aqui desse projeto e bons estudos a todos e até o nosso próximo encontro. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail pra gente, saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou reveja as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.